Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Fortuna e Freitas Advogados. Meu nome é Lucas Fortuna e nesse vídeo hoje a gente vai falar o que acontece depois que é expedida uma medida protetiva, que é uma medida de afastamento de um agressor, notadamente naqueles crimes de no seio familiar, no âmbito familiar, e a mulher normalmente ela numa situação ali imediata de desespero, de querendo uma resposta rápida, ela procura a delegacia, denuncia o agressor aí, que pode ser várias pessoas do convívio dela, namorado, esposo, tio, tia, pode ser várias pessoas envolvidas no seio familiar dela ou de convivência emocional. Então ela registra um boletim de ocorrência e aí, pela Lei Maria da Penha, o delegado, ou ele, dependendo do caso, ele pode até fazer ele mesmo, mas normalmente ele faz uma solicitação ao juiz, ele abre um procedimento de medida protetiva e aí o juiz ele expede um mandado de afastamento do agressor. Normalmente afastamento envolve outras penalidades, 300 metros, 500 metros, 200 metros, não pode falar com a família, não pode falar com a vítima, não pode se aproximar da casa dela, nem do trabalho, redes sociais, etc. Cada juiz calibra ali conforme o caso as medidas que ele acha juridicamente cabíveis. E aí, o agressor ele vai ser intimado dessa medida protetiva e ele tem que cumprir. Normalmente o prazo é indeterminado, mas o juiz fixa lá em um ano até para poder rever se a iminência de agressão continua na vítima ou se não tá tudo certo, já se resolveu, para entender se a medida protetiva deve perdurar. Então, nesse momento, o agressor ele tem algumas opções. A primeira opção é não fazer nada. Tá? Medida protetiva, ok, não vou me aproximar. É importante que ele cumpra exatamente tudo que está previsto, porque se ele eventualmente se aproximar da vítima ou falar com ela ou agredir ela novamente, é muito provável que ele vai ser preso. E aí não é uma situação muito confortável. O ideal é que ele realmente coloque a cabeça no lugar, se afaste e não participe mais da vida da vítima. Se for um casal, ele tem que sair de casa, procurar outro lugar e ficar distante. O que muita gente tem dúvida é o que acontece depois disso. Porque muita gente pensa que acaba aí, mas não acaba. Essa medida protetiva ela é um procedimento preliminar, ele é autônomo, é só para realmente causar esse afastamento, essa separação da vítima e do agressor. Paralelo a isso, vai ser aberto um inquérito policial. E aí, por conta de ser Lei Maria da Penha, ele vai ter algumas peculiaridades, mas de forma geral ele vai seguir o rito de um processo penal. Então, mesmo com a medida protetiva em vigor e o cara respeitando, o agressor não se aproximando, não mantendo nenhum contato, e a vítima também não reportando nenhuma importunação ou qualquer coisa dessa natureza, vai ocorrer um procedimento criminal, que aí começa com o inquérito. O delegado vai ouvir as partes, vai chamar o agressor para dar depoimento, vai ouvir outras testemunhas, vai ver se tem filmagem, outros elementos, o WhatsApp, esse tipo de coisa. E aí ele vai montar esse inquérito, vai concluir e vai fazer um relatório indiciando o agressor, se for o caso, no crime que eventualmente ele cometeu. Pode ser uma agressão, geralmente, né, esses casos acontecem em agressão, mas pode ser também a perseguição, aquele stalking, pode ser a própria ameaça, pode ser injúria, difamação, calúnia, etc. Esse procedimento, esse inquérito, ele vai para o promotor. E aí o promotor vai ter três opções. Ou ele conclui que não houve crime, né? Ou ele pede mais
diligências à polícia, por exemplo, se não foi feito o exame de corpo de delito, aí ele devolve para o delegado fazer, que normalmente é feito até no início. Ou a terceira opção, ele vai lá e processa o agressor. Aí vai ser uma ação penal, o agressor vai acabar sendo citado, vai ter que se defender, vai rolar as testemunhas dele, vai ter audiência. Nessa audiência vão ser ouvidas as vítimas, testemunhas de ambas as partes, da acusação e da defesa, e vai ser ouvido o réu, no caso o agressor, para ver se realmente o que eles têm a dizer sobre os fatos. E aí o processo segue normal, vai ter alegações finais e vai sair a sentença condenando. Claro que existe apelação, existem outras formas de recurso, mas vai chegar um momento que se o agressor for condenado, invariavelmente esse processo vai acabar e a pena vai ter que ser cumprida. Aí normalmente é prisão, mas se for uma pena de até 2 anos de limite, e as condições do réu, do agressor foram favoráveis, por exemplo, não tem muita culpabilidade, ele é réu primário, etc., aí o juiz pode aplicar o que a gente chama de sursis, que é a suspensão condicional da pena, que ele vai substituir essa pena por outras medidas que o agressor vai ter que cumprir. Essas medidas vão ser de 2 a 4 anos, mas normalmente na prática são 2 anos. O que acontece? Aquela situação que todo mundo está acostumado, que já passou por isso. Ele vai ter que comparecer no fórum todo mês para justificar, para se apresentar. Não pode viajar, não pode se ausentar da comarca, da cidade que ele mora, por mais de 7 dias sem comunicar o juízo. Ele tem que, às vezes, pagar algum valor, alguma cesta básica, algo dessa maneira, reparar o dano, se ele eventualmente causou algum prejuízo para a mulher, por exemplo, no caso de agressão com tratamento médico, ele vai ter que reparar isso, e aí ele vai ter também que comparecer em eventos de palestras, de congressos, essa situação para se conscientizar da não agressão à mulher. Então, esse vídeo é para explicar que há uma continuidade na medida protetiva. Não é porque às vezes houve aquela situação entre o casal e houve uma agressão, por exemplo, ou algum crime dessa natureza, e a mulher se dirigiu à delegacia, conseguiu uma medida protetiva, está em vigor e aí acabou? Claro que não. Vai ter um processo e é altamente recomendável que o agressor contrate um advogado o quanto antes, porque senão as coisas podem se complicar para ele. É isso, muito obrigado, até a próxima!